Fala pessoal, neste vídeo eu vou te mostrar como fazer o mapeamento entre as instruções da linguagem SQL em comandos utilizando a biblioteca Pandas. Então a gente verá como fazer seleção de dados, como fazer inserção, atualização e por fim a exclusão de registros. Então vamos para a tela do meu computador. Então, continuando aqui a nossa aula, é o seguinte, o primeiro passo que eu tenho que fazer, nesse caso, para fazer a gente ver essa manipulação, mapear essas operações SQL com a biblioteca Pandas, é, de fato, instalar ou importar a biblioteca Pandas. Se você tiver num ambiente Anaconda com o Jupyter Notebook, provavelmente você já tenha o Pandas instalado no seu ambiente. Se você tiver no Google Colab, como é o meu caso aqui, você também já tem o Pandas instalado. Então, nesse caso, você precisa apenas importar o Pandas. Caso dê erro nessa importação, é bem provável que você não tenha a biblioteca Pandas instalada. E para isso, você precisa instalar. Então, nesse caso, você vai instalar a biblioteca Pandas anteriormente e depois continuar a aula aqui, tá bom? Então, uma vez que eu já tenho o ambiente instalado, já tenho a biblioteca Pandas instalada no meu ambiente, eu vou carregar a biblioteca. Então, para isso, eu vou executar o método import pandas e eu vou definir um alias, um apelido para ela que eu chamei de PD. Então, eu vou executar a minha célula aqui. Tá lá, já importei o Pandas. E o próximo passo é eu carregar a base de dados. Eu selecionei algumas bases de dados aqui de exemplo para a gente fazer os testes aqui e realizar o mapeamento das operações SQL. Então, uma base de dados que eu selecionei é a base de dados Country. Eu vou carregar essa base de dados através do método readCSV. Tá? Ela está lá no diretório Sample Data do Google Colab e o nome da base de dados é countries.csv. Então, simplesmente executei o método aqui readCSV do Pandas e armazenei na variável df countries, que agora é um data frame, ou seja, uma estrutura de dados similar à nossa tabela no ambiente de banco de dados relacional, tá bom? Então a gente tem o nosso data frame. E para a gente ver os nossos dados, olhar os atributos, a gente pode executar o método head. Eu vou executar o método head aqui para a gente dar uma olhada na base. Então a nossa base de dados ela contém o ID, que corresponde ao ID de um país, o código, o nome, o continente, o link na Wikipedia e algumas palavras-chave. Então essa base de dados tem algumas informações e alguns dados sobre países. Beleza? Então, agora, de fato, a gente vai começar o mapeamento das instruções SQL em comandos Pandas. Então, a linguagem SQL, muito usada para recuperação, manipulação de dados em ambiente de banco de dados relacional, a gente vai fazer um mapeamento simples de algumas das principais instruções da linguagem SQL no ambiente Pandas, para você não ficar perdido caso você esteja nesse momento da sua carreira de transição entre você é um analista de dados, um DBA, um desenvolvedor, e agora está aprendendo a trabalhar com o ambiente, com a biblioteca de manipulação de dados, o Pandas no Python, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai começar com as instruções relacionadas à seleção de dados. Então, a gente vai começar pela famosa instrução, né, pessoal, que todos já conhecem, que é o select asterisco. E nada mais é do que retornar todos os registros de uma determinada tabela. Então, select asterisco from tabela. É a instrução mais simples que tem e serve para retornar todos os dados da tabela, como eu já disse. Então, de forma similar no Pandas, a gente pode simplesmente aqui executar na nossa célula aqui do Google Colab o comando df countries, que é simplesmente chamar o nosso data frame Pandas. Executando df countries aqui, o Pandas vai me retornar todos os registros no meu data frame. Observe que ele trunca um pouco a saída aqui, não mostra todos mesmo, dá uma truncada aqui, mas é possível você especificar alguns comandos para que o Google Colab, na verdade, exiba todos os resultados, tá bom? Então, é de forma similar ao select asterisco, é simplesmente executar o nome do data frame chamado df countries. Então, o outro comando similar a instrução top no SQL é o método head do Pandas. Então, a instrução top ela retorna, como você provavelmente já conhece, retorna os top 10 registros, no meu caso aqui eu especifiquei 10, né? Os top N registros da sua tabela, os primeiros registros da sua tabela. Então, como que fica a sintaxe? É select asterisco from countries, ou seja, seleciona todos os registros das minhas tabelas, ordenados pelos top 10, ou seja, não ordenados, ou seja, limitados aos top 10 registros. Apenas os top 10 registros da tabela serão exibidos. E, de forma similar, a gente tem o método head aqui do Pandas, né? Eu chamo o meu data frame, que no meu caso aqui é correspondente à minha tabela. Então, o que seria select asterisco from countries vai ser df countries, que é o meu data frame, ponto head,
e eu especifico o número de registros que eu quero ver aqui, os top registros que eu quero exibir o resultado. Então, para isso eu chamo dfcountries.head e especifico o parâmetro 10. É similar a eu executar select asterisco from countries, né, que seria minha tabela de países, top 10. Os top primeiros registros da tabela, eu também tenho os top primeiros registros do meu data frame pandas. Observe que a gente tem o nosso index aqui do data frame iniciando em 0 e o resultado aqui finalizando em 9. Então, retornou os top 10 registros aqui do nosso data frame. O próximo exemplo é utilizando a cláusula where, que especifica uma determinada condição para a gente selecionar os dados. O exemplo que eu separei aqui é select from, select code, ou seja, seleciona apenas a coluna code, from countries, ou seja, da tabela países, onde o nome é igual ao Brasil. Então, retorna todos os códigos, né, que eu especifiquei aqui minha coluna code, né, pensando numa tabela do ambiente de banco de dados relacional. Então, retorna apenas o código da minha tabela countries, ou seja, da minha tabela de países, onde o nome do meu país, né, é Brasil. Então, no ambiente pandas, utilizando o data frame, o similar a essa condição é a gente executar aqui essa determinada sintaxe. A gente chama aqui o dfcountries, que é o meu data frame, tá? Logo em seguida eu abro um colchete e chamo novamente o dfcountries, que é o meu data frame, especificando a minha condição, que nesse caso é especifico o atributo name entre colchetes, é igual Brasil, ou seja, essa é a minha condição. Essa instrução aqui é a condição que vai passar para o meu data frame, ou seja, limitar o retorno dos meus registros do data frame. Então, onde o nome do país é igual ao Brasil e especifico por fim aqui entre colchete qual o atributo que eu quero retornar, que é similar a especificar o select code, que é a coluna a partir da tabela países. Então, eu terei aqui o resultado similar a se eu estivesse fazendo select code from countries, ou seja, seleciono o código do país onde o nome é o Brasil, né, no ambiente SQL. Nesse caso eu chamo dfcountries novamente, especificando a minha condição, ou seja, nome, né, o atributo name é igual ao Brasil, e por fim eu seleciono que eu quero retornar apenas o atributo code. Outro exemplo é utilizar a cláusula distinct. Então eu especifico select distinct continente from país, ou seja, eu quero ver todos os continentes distintos, os continentes únicos. Então para isso eu especifico o comando distinct na linguagem SQL. E o equivalente ao comando distinct na linguagem SQL no ambiente pandas é o método unique. Então para isso eu chamo dfcountries, que é o meu data frame, especifico o meu atributo continente e chamo o método unique, ou seja, retorna todos os registros do atributo continente, só que os registros únicos, eu não quero registro duplicado. Então, os registros distintos. Então, eu executando aqui dfcountries.continente, ele me retorna aqui, tá, o nome, né, o código dos continentes únicos do meu conjunto de dados do meu data frame. Outro exemplo interessante é fazer a contagem de registros. Então, quando a gente está no ambiente de um banco de dados relacional, utilizando a linguagem SQL, a gente tem o método count. Então a gente pode selecionar lá select count asterisco from countries, ou seja, retorna a contagem de registros da tabela countries. E o similar no ambiente pandas, a gente tem o método count. Simplesmente chamo o meu dfcountries, é o meu data frame, né, correspondente à minha tabela no ambiente SQL, e chamo o método count, que já faz a contagem de quantos registros eu tenho em cada um dos atributos. Então, similar ao método count asterisco da linguagem SQL. Muito simples, muito fácil. Agora, a gente verá um exemplo de como selecionar dados em mais de um dataset, em diversos datasets. Então, para isso, na linguagem SQL, a gente usa o join, ou seja, a cláusula para fazer ligação entre determinadas tabelas a partir de um registro-chave. A gente consegue também fazer essa ligação entre data frames no ambiente pandas. E a gente já conhece, a gente tem diversos tipos de ligações. A gente tem o inner join, a left join, right join, outer join. Então são diversas formas de ligar diversas tabelas em um ambiente de banco de dados relacional. Então para esse exemplo eu criei duas tabelas, que seria a tabela venda e a tabela produto. Na tabela venda eu tenho os atributos código de venda, código do produto, quantidade e data, que corresponde a um código da venda, o código do produto que foi vendido naquela venda, a quantidade que foi vendida e a data.
né? Seria a nossa tabela de exemplo, que é a tabela venda. E também tem a tabela produto, que tem o código do produto, o nome, a descrição e a categoria. E o que eu quero é selecionar os dados a partir dessas duas tabelas. Então, para isso eu vou fazer o join, para isso eu vou fazer a ligação entre as duas tabelas. Obviamente, a gente só consegue fazer essa ligação através de um atributo que tenha em comum entre as duas tabelas. No ambiente SQL, a gente especifica isso através da cláusula winnerJoin, leftJoin, dependendo do tipo de ligação que você quer fazer. E no ambiente pandas, a gente também precisa desse atributo comum entre as duas tabelas, com os registros comuns entre as duas tabelas para que a gente faça a ligação da forma correta. Então, eu especifiquei uma query para retornar todos os dados dos produtos e vendas. Então, eu quero o nome do produto, a descrição, a categoria da tabela produto. E eu quero a quantidade, que eu vou chamar de QTD venda, né, quantidade de vendas. E a data que foi vendida. Então, para aquele determinado produto. Então, para isso eu chamo select produto name, ou seja, produto.nome, produto descrição, produto categoria, quantidade, que eu chamei de QTD vendas, ou especificando um alias, né, um apelido para esse atributo aqui. Não quero chamar de quantidade, quero chamar de QTD vendas. E eu quero a data da venda. Então, from produto, ou seja, a partir da minha tabela produto, fazendo um winnerJoin, uma ligação com a tabela venda. Onde, na tabela produto, o atributo de ligação é o atributo código produto. E na tabela venda, também um atributo código produto. Então, o winnerJoin vai pegar todos os registros que batem. Ou seja, o registro que tem na tabela produto, que for igual ao registro que tem na tabela venda. Ou seja, o mesmo código do produto que tiver na tabela produto vai retornar a venda relacionada, respectiva para aquele produto na tabela venda. Os dados de venda. Então aqui, nesse exemplo, nessa imagem, já teria o retorno, que seria o nome do produto, a descrição, a categoria, a quantidade de vendidas e a data da venda. Tá? Então liguei as duas tabelas utilizando o winnerJoin. Então para isso, neste caso aqui, utilizando pandas, eu vou ter que, em vez de ter tabelas, eu tenho um data frame. Então, para isso, eu tenho que carregar os meus data frames. Então, de forma similar ao que a gente viu anteriormente, eu vou executar um método readCSV especificando o dataframe produtos.set, criando o dataframe que eu chamei de df produtos, carregando os dados do CSV que eu chamei produtos.csv. E também chamando novamente o head.csv, né? Carregando os dados que estão aqui em vendas.csv, e armazenando a variável df vendas, que é o meu data frame de vendas. Então, essa linha de comando aqui, eu simplesmente carrego os dois data frames. Então, uma vez que eu carreguei, eu vou chamar o método head para a gente dar uma olhada no nosso data frame. df produtos, está lá. Ele tem o código do produto, nome, a descrição e a categoria. Então, as informações do produto em si. E o meu df vendas, eu tenho as informações da venda, como o código da venda, código do produto, quantidade e data. Tá? E agora eu quero fazer a ligação. Então, para a gente fazer o join, para a gente fazer essa ligação entre os dois data frames, utilizando pandas, a gente vai usar a instrução merge. Então, como que funciona a instrução merge? Eu vou chamar pd.merge, ou seja, pd é o meu alias, é o meu apelido para a minha biblioteca pandas. Chamei pd.merge e especifico como primeiro parâmetro o meu data frame produtos. O segundo parâmetro, o meu data frame vendas, ou seja, seria correspondente às duas tabelas, né, no ambiente SQL, mais uma vez. E logo em seguida eu especifico qual é o código, qual é o atributo que vai fazer, que contém os dados para fazer a ligação. Que no meu caso aqui é o código do produto, ou seja, é o atributo que tem em comum entre os meus dois data frames. No data frame produtos eu tenho o código do produto e no data frame vendas eu também tenho o código do produto. Então vai ser usado esse atributo para fazer a ligação entre os registros. E detalhe aqui que do atributo vendas eu não quero todos os registros, eu quero simplesmente todos os atributos, desculpe, eu quero simplesmente os atributos código, produto, quantidade e data. Logo em seguida, só para a gente visualizar e a query ficar igualzinha a essa query que eu especifiquei aqui, ó, eu vou fazer um rename, né? Eu pego esse resultado, então pego o merge, né? Pego esse data frame que retornou para mim aqui a partir dessa ligação dos dois data frames, vai me retornar um único data frame que seria meu resultado. Armazenei na variável resultado e logo em seguida eu chamo o método rename, especificando que a coluna quantidade será chamada de QTD vendas, igual eu fiz definindo o alias lá na minha instrução SQL aqui, nessa parte aqui, ó, as QTD venda. Então voltando aqui. Simplesmente faz o rename e por fim eu chamo o método head para me ver essa saída. Então vamos executar.
Então tá lá, eu fiz a ligação entre os dois data frames, tanto o data frame produto quanto o data frame vendas, retornando o código do produto, o nome, a descrição, categoria e a quantidade de vendas e a data que foi vendida. Então, dessa forma a gente consegue fazer o join utilizando a instrução merge. O que é o join na linguagem SQL, a gente faz utilizando a instrução merge aqui no Pandas. Bem simples, bem fácil. Então, o próximo passo a gente ver o equivalente à parte de atualização de dados. Então, a gente já viu fazer seleção, já viu como selecionar os top 10 registros, registros únicos. A gente já viu como ligar diversos dados em data frames diferentes. E o próximo passo agora é a gente fazer o update, ou seja, fazer a atualização de registros no nosso data frame. Então, para isso, eu vou carregar uma outra base de dados, a base de dados chamada Black Friday. A base de dados é um arquivo CSV também, está no diretório sample data. Então, mais uma vez, vou executar o método read CSV, especifiquei o meu arquivo CSV aqui, que é a minha base de dados, e vou armazenar vou chamar ela o meu data frame de DF Black Friday. Carreguei os meus dados, vou executar o head aqui para a gente dar uma olhada na base de dados. Então tá lá, aqui eu já tenho informações sobre vendas no período de Black Friday. Eu tenho o ID do usuário, o ID do produto, o sexo, o ano, no caso seria a idade, né, ocupação, acho que é a informação aqui de cliente, categoria da cidade, enfim. E o atributo que a gente vai usar para fazer a seleção é o atributo marital status, ou seja, status de casamento, né, se eu não me engano. Então, eu vou executar o método head aqui para a gente ver os top 10 registros desse atributo marital status. Então, observe que eu tenho os atributos aqui 00011. Então, acredito que 0 é a pessoa que é o cliente que não é casado e 1 é o cliente que é casado. Então, para a gente fazer a atualização de registros utilizando o Pandas, a gente vai usar o método lock. Então, o método lock tem a seguinte sintaxe: dataframe, ou seja, o meu dataframe.lock. O primeiro parâmetro é a minha condição de consulta. O segundo parâmetro é o atributo que será atualizado. E, por fim, eu especifico o valor. Então, similar ao SQL, a gente teria alguma coisa nesse sentido. Update data Black Friday, que seria a minha tabela chamada Black Friday, né? Vamos simular que a gente tem essa tabela no ambiente SQL. Set marital status é igual a married, ou seja, atualiza a coluna marital status com valor de married, ou seja, casado, onde marital status é igual a 1. Então, eu especifiquei a condição que, para todos os registros que tem o valor de 1 nessa coluna, marital status, eu vou alterar, né, eu vou fazer o set aqui, vou alterar o registro para conter o valor categórico aqui, married. Né, então, seria casado. Tá bom? Então, no SQL a gente teria alguma coisa nesse sentido. E no Pandas, como que a gente tem? Vamos lá. A gente tem aqui o nosso data frame, que é o df Black Friday. Vou executar o método lock, então df blackfriday.lock. Especifico a minha condição, que a gente já viu anteriormente como que especifica a condição de query, né, de consulta no Pandas. Então, chamo novamente meu data frame Black Friday. Especifico o meu atributo de condição, que é o marital status. Igual a 1, ou seja, todos os registros que tiver com status de casamento igual a 1, né, vai receber o valor married. Então, em vez de 1, será married. Eu vou fazer a atualização desse registro. Então, vou executar. Então, o Pandas vai fazer para mim a consulta, vai retornar todos os registros que tem o valor de atributo igual a 1 e vai alterar para married. Então, se eu chamar, mais uma vez agora, o Black Friday marital status.head, ou seja, visualizar os top 10 registros desse atributo, eu tenho que ter esse registro alterado e tá lá. Eu tenho agora, em vez de 1, nesse caso aqui, onde que era 1, as 4 últimos registros agora tem o valor de married. Fiz a atualização desses registros. Agora, um outro exemplo interessante é atualizando um outro atributo. Então, nesse caso, eu fiz a query, né? Eu especifiquei uma condição em um atributo, que é o status do relacionamento, do casamento. Só que agora eu quero fazer essa condição, só que eu quero atualizar o outro registro, que nesse caso é o risco de crédito. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando meu dataframe df blackfriday.lock, chamo lock, especifico a mesma condição, eu quero todo mundo que seja com status. Só que agora eu não quero mais o status 1, eu quero o status married, que eu atualizei previamente. Então, todo mundo que tem o status relacionamento married, eu quero que o atributo risco de crédito, né, credit risk,
é igual a allow, ou seja, é baixo, o risco de crédito é baixo. Todo mundo que esteja nessa condição será atualizado para o risco de crédito é igual a allow. Então, vou executar aqui a atualização e vamos visualizar aqui o retorno. Então, tá lá. Todos os registros que têm o status merit foi setado o risco de crédito igual a low. Tá bom? Então, a gente viu que vamos fazer a atualização no DataFrame Pandas utilizando o método lock. Tá? O próximo passo é a gente fazer a inserção de dados. Então, a gente já viu como selecionar, como fazer a atualização e agora a gente quer inserir um novo registro no meu DataFrame, o correspondente à instrução insert na linguagem SQL. Então, vou executar aqui o meu DF Countries, vou mais uma vez aqui visualizar o meu DataFrame Countries, que tem os meus dados de países, e agora eu vou fazer o seguinte, para a gente inserir o novo registro no meu DataFrame, eu vou criar um novo DataFrame vazio, não vazio, mas sim com os dados que eu quero inserir no meu DataFrame DF Countries. E eu chamei esse DataFrame de DF2, é um DataFrame temporário. Então, para isso eu chamei pd.dataframe, ou seja, chamei o pandas, especifiquei, inicializei um DataFrame, que vai ter o atributo ID, com valor de 100, e o atributo name com valor de França. Então, vou criar esse DataFrame aqui. Tá lá, criei o meu DataFrame. Vou até executar aqui um outro código aqui para a gente dar uma olhada nele, antes de fazer a inserção de fato. F2.head. Então tá lá, eu tenho um DataFrame super simples, com apenas dois atributos, com valor de ID igual a 100 e o nome igual a França. E eu quero inserir esse registro no meu DataFrame Countries, como se eu estivesse inserindo um novo país. Eu só tenho esses dois atributos, só tenho esses dois valores, mas não tem problema nenhum. Os determinados, os outros respectivos atributos serão setados como valores nulos. Então, para isso, como que eu faço? No caso, para me fazer um insert em um DataFrame utilizando pandas, eu vou chamar o método append. E eu vou especificar o seguinte, o meu DataFrame Countries irá receber, chamo novamente DF Countries, ou seja, DataFrame Countries, chamo o método append para adicionar no meu DataFrame, especifico o que eu quero adicionar, que o primeiro parâmetro aqui é o meu DataFrame DF2, seria o meu DataFrame temporário, falo que eu quero ignorar o index e que eu também quero ignorar a ordenação dos registros. Vou executar, tá lá. Então, já inseriu no meu DataFrame DF Countries esse novo registro, né, através do método append. E agora eu vou fazer uma query dos meus países que tem o nome igual a França para ver se o registro foi inserido de fato. Então, tá lá, a gente tem aqui, veio o registro, né, com um país com nome igual a França. E com ID 100, que foi simplesmente os dados que eu especifiquei anteriormente aqui no meu DataFrame. Então, dessa forma, eu consigo fazer um insert em um DataFrame utilizando o pandas. Tá bom? Então, para finalizar, agora a gente verá como fazer a exclusão de dados, como fazer a exclusão de registros utilizando pandas. Então, para fazer a exclusão de registros no ambiente SQL, né, na linguagem SQL, que a gente está trabalhando no ambiente de banco de dados relacional, a gente usa a instrução delete. Então, a instrução delete, ela recebe como parâmetro, ela, aliás, é uma boa prática você sempre especificar uma condição para poder deletar registros, excluir registros, para você não excluir todo o seu conjunto de dados na sua tabela toda. Então, eu consigo ver dois exemplos para fazer exclusão de registros no nosso DataFrame, utilizando pandas, que é através do método drop. É um método super simples e você vai ver como que é tranquilo fazer essa exclusão. Então, de forma que a gente já viu que ao longo da aula inteira, né, a gente sempre começa com DF Countries, ou seja, o meu DataFrame. Vou chamar o método drop. E aqui eu vou especificar no primeiro parâmetro da minha lista aqui, que é o valor de 0, ou seja, o eixo 0 do meu DataFrame, que corresponde aos registros e não às colunas. Se eu quisesse excluir uma determinada coluna, eu especificaria o eixo 1. Tá? E agora eu estou excluindo o registro através do index. Eu sei que o index do registro que eu inseri anteriormente é o 247, que é o país da França aqui com a ID 100 que a gente inseriu anteriormente. Então agora eu quero excluir esse registro. Então eu vou especificar que o eixo 0, ou seja, eu quero que exclua uma linha do meu DataFrame, né, a partir do index, e eu quero que exclua qual que é o index dessa linha, o 247, que é o último registro que eu inseri aqui.
e eu vou chamar o inPlace igual a true, que eu quero que atualiza no próprio objeto dfCounters, não fazendo uma cópia dele em memória. Então, eu vou executar. Tá lá, eu já fiz a exclusão do meu registro. Então, para a gente confirmar, eu vou voltar nessa condição aqui, eu vou voltar nessa query aqui, ó, que especifica o país com o nome França, e vou ver se vem algum retorno. Então, tá lá, né? Veio zerado aqui, não teve retorno nenhum. Por quê? Porque eu já excluí o registro. Tá? Então, eu excluí o registro através do seu index. Eu especifiquei o index para poder fazer a exclusão. Agora, o próximo exemplo é fazer exclusão de registros baseado em uma determinada condição. Então, para isso, eu vou mais uma vez aqui, inserir o registro novamente. Inserir o registro aqui, para a gente excluir ele, né? Vou executar aqui a consulta para ver se ele já foi inserido novamente. Está lá, foi inserido o registro, o país com o nome de França e o ID 100. Então, inseri. E agora eu quero excluir o mesmo registro, só que agora eu vou excluir os registros baseados em uma determinada condição. E olha que legal. Aqui, o que eu faço? Eu chamei uma variável que eu chamei ela de condição, simples, e eu estou especificando aqui o dfCounters, especifiquei dfCounters name igual a França, ou seja, a mesma condição, que eu quero excluir esse registro com o index 247, só que agora eu não sei qual que é o valor de index, só que eu tenho essa condição. São todos os registros, se tivesse mais de um eles também seriam excluídos, são todos os registros que satisfazem a condição do nome do país ser igual a França, ou seja, todos os registros que tem o nome de país igual a França serão excluídos nesse caso aqui. Então, o que eu fiz? Fiz uma condição, uma seleção de registros, a gente já viu nas aulas anteriores, e por fim, eu especifiquei o atributo index, ou seja, dessa seleção retorna os valores de index para mim. E nesse caso, eu armazenei na variável condição. E agora eu chamo o método drop, né? Eu especifico aqui uma dataframe dfCounters, chamo o método drop para excluir. Então, no primeiro parâmetro, eu coloco justamente a condição, que eu já especifiquei, e vírgula o inPlace igual a true, ou seja, para fazer a exclusão em memória aqui, sem fazer uma cópia no próprio objeto em memória. Então, eu vou executar para a gente testar. Tá lá, já executou, já fiz a exclusão dos registros, e eu vou executar novamente essa consulta aqui para a gente ver se o registro vai continuar lá. Então a gente viu que o retorno aqui veio zerado, ou seja, já foi excluído o registro utilizando o método drop. Pelo primeiro exemplo, utilizando o index, e o segundo exemplo, utilizando uma determinada condição, que é o mais comum, né? Que você vai excluir registros, às vezes registros em massa, então você tem que especificar uma condição, e todos os registros que satisfazerem aquela condição serão excluídos utilizando o Pandas, tá bom? Então, essa é a nossa aula de mapeamento de algumas instruções SQL utilizando o Pandas. Eu espero que você tenha aprendido. E eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço.